Capítulo 3º. Do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Artigo 9º. Compete ao Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com contagem. Inciso 1º. Propor princípios e diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Inciso 2º. Formular e sugerir as estratégias de implementação da Política Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Inciso 3º. Acompanhar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMPDC Contagem. Inciso 4º. Promover e divulgar atividades e eventos que contribuam para a formação de maior consciência sobre as relações de consumo junto aos consumidores e fornecedores. Inciso 5º. Promover, por meio de cooperação técnica com órgãos da administração pública e de entidades civis interessadas, eventos educativos ou científicos, relacionados à proteção e defesa do consumidor, inclusive com a edição de material informativo e cartilhas. Inciso 6º. Elaborar, alterar e aprovar o seu regimento interno. Inciso 7º. Aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, FMPDC Contagem, sempre na segunda quinzena de dezembro do ano corrente. Inciso 8º. Exercer as demais atribuições fixadas em seu regimento interno. Artigo 10. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com contagem, será composto pelos seguintes representantes do poder público e entidades representativas de fornecedores e consumidores. Inciso 1º. Servidor responsável pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Contagem. Inciso 2º. Um representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da Promotoria de Justiça de Contagem, Defesa do Consumidor. Inciso 3º. Um representante da Procuradoria-Geral do Município. Inciso 4º. Um representante da Câmara Municipal de Contagem. Inciso 5º. Um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Inciso 6º. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 7º. Um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL/Contagem. Inciso 8º. Um representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem, ASIC. Inciso 9º. 2 representantes das organizações não governamentais, que têm como objetivo a defesa do consumidor e que estejam em regular funcionamento, nos termos da Lei Civil, há pelo menos 2 anos. Inciso 10. Um representante de entidade representativa das donas de casa. Inciso 11. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o.a.b.mg. 83ª subseção .a.b.b/Contagem. Inciso 12. Um representante da Defensoria Pública Estadual. Inciso 13. Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda. Inciso 14. Um representante dos sindicatos trabalhadores de categorias profissionais ligados às atividades da indústria, do comércio e serviços, com sede no município. Inciso 15. Um representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Artigo 11. Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com contagem, serão indicados pelos órgãos e entidades que representam, passando a integrar o referido com após designação pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º.
As indicações para compor ou substituir membro do Conselho serão feitas pelas entidades e pelos órgãos, na forma de seus estatutos. Parágrafo 2º. Para cada membro titular será indicado um suplente que o substituirá, com direito a voto, nas suas ausências ou impedimentos. Parágrafo 3º. Perderá a condição de membro do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com decontagem o representante que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 6 alternadas, no período de 1 ano. Parágrafo 4º. Os órgãos e entidades relacionados no artigo 10 desta lei complementar poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus representantes, obedecendo ao disposto no parágrafo 2º e parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com decontagem não serão remunerados, sendo o exercício do mandato considerado relevante serviço à promoção e preservação da ordem econômica e social local. Parágrafo 6º. Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com decontagem e seus suplentes terão mandato de 2 anos, com exceção dos membros natos, sendo permitida uma recondução. Artigo 12. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com decontagem será presidido pelo servidor de que trata o parágrafo único do artigo 4º desta lei complementar, tendo como vice-presidente o representante da Procuradoria-Geral do município. Artigo 13. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com decontagem reunir-se-á, ordinariamente 04 vezes ao ano e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente ou por solicitação da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. A primeira reunião anual do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com decontagem deverá ocorrer preferencialmente no primeiro trimestre de cada ano, ocasião em que serão definidas as datas das demais reuniões ordinárias. Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com decontagem instalar-se-ão, em primeira convocação, com no mínimo 2/3 de seus membros, ou em segunda convocação, 30 minutos após encerrada a primeira convocação, com no mínimo de 1/3 de seus membros, que deliberarão pela maioria simples dos votos presentes.